Você já viu alguém ser tão ignorado que começou a desaparecer aos poucos, mesmo estando ali o tempo todo? Não nos livros de medicina, nem nas palestras sobre autismo, mas ela, com a vassoura numa mão e o pano de chão na outra, ela enxergou o que ninguém ali teve coragem de sentir. É sobre isso que a gente vai falar agora, e eu preciso que você sinta junto comigo, porque essa história não é só dele. É sobre tudo o que a gente finge não ver. O chão de vinil brilhava, mas o ar era seco como um consultório que esqueceu como se acolhe. Todos ali pareciam usar máscaras, não só de proteção, mas de distância. Médicos apressados, terapeutas com planilhas nas mãos, coordenadores marcando tempo, e no canto, sentado numa cadeirinha azul, com os olhos fixos em algum lugar que ninguém conseguia alcançar. Estava ele, Daniel, 6 anos, autista, não verbal, olhar disperso, nenhuma palavra, nenhum abraço. Mas alguma coisa naquele silêncio pedia socorro. Ela chegou às 6:05, como sempre, calçando o tênis gasto, prendendo o cabelo com uma caneta Bic porque tinha perdido o elástico. Catarina, 28 anos, moça da limpeza, mãe de 3, sobrevivente de tudo que é invisível. Enquanto todos passavam por Daniel como se ele fosse uma parede, ela parou, sem dizer nada, sem tentar forçar um oi. Ela só se abaixou. Abaixou o corpo. Abaixou o ritmo. E por alguns segundos, foi como se o mundo tivesse parado. Você já sentiu que seu mundo desabava? E ninguém percebia? Já quis gritar por dentro, mas sabia que ninguém ouviria mesmo? Foi assim que Daniel vivia. Até que naquele dia, ao som do rodo deslizando pelo corredor, ele olhou. Olhou. Pela primeira vez em meses, ele olhou para alguém. E Catarina congelou. Ela sabia o peso daquele gesto. Não era só um olhar. Era um pedido. No dia seguinte, ela voltou ao mesmo horário. Mas agora, levava um balde com água morna e uma esponja. Sentou-se no chão, perto da cadeira azul, e começou a desenhar com a esponja molhada sobre o piso. Círculos, luas, caminhos. Daniel observava, imóvel. Depois, se aproximou, e com o dedo indicador, traçou um risco na poça d'água. Ela não ensinou com palavras. Ela ensinou com tempo, presença e silêncio. Mas o que parecia ser apenas um momento bonito entre dois seres esquecidos, logo se tornaria uma ameaça. Porque naquela instituição, onde o que importa é preencher relatórios, a conexão real começou a incomodar. E quando ela for afastada, será o menino quem vai gritar, sem emitir som algum, 2 risquinhos na poça d'água. Foi isso que Daniel desenhou naquela manhã. Poderia parecer só um rabisco sem sentido. Mas Catarina viu outra coisa. Era a primeira tentativa de contato. Uma ponte invisível entre o mundo dele e o nosso. Ela não disse nada. Só sorriu. E desenhou mais 2 riscos ao lado dos dele. Daniel olhou de novo. Dessa vez, ficou. Os dias foram passando. E todos os dias, Catarina passava por lá. Sem pressão. Sem obrigação. Só presença. Enquanto isso, os relatórios diziam: paciente permanece sem resposta verbal, sem evolução aparente. Manifesta desinteresse ao estímulo visual. Mas ninguém estava vendo o que importava, porque o menino não estava desinteressado. Ele estava escolhendo quem ouvir. E ele tinha escolhido ela. Foi numa quinta-feira, às 9h27 da manhã, que a supervisora da ala infantil passou pelo corredor. Parou. Cruzou os braços. Observou Catarina, sentada no chão, com um pano na mão e o olhar preso no chão molhado ao lado do menino. O que você está fazendo aí? Tô limpando, dona. No chão seco? É que ele gosta da água. Você não é terapeuta. Volte ao seu setor. A voz veio fria, dura, do tipo que veste jaleco como se fosse armadura. Mas Catarina não disse nada, apenas se levantou e abaixou os olhos.
Daniel não entendeu as palavras, mas sentiu tudo. E pela primeira vez desde que chegou ali, ele deu um passo para trás. Você já viu alguém fazer o certo e ser punido por isso? Já viu um gesto puro ser tratado como ameaça? Catarina não usava termos técnicos, mas usava o coração. E isso, para alguns, era perigoso demais. Naquela tarde, Catarina não apareceu no corredor. Foi enviada para o subsolo, limpeza da ala de esterilização, sem acesso às crianças. Daniel ficou esperando, minuto por minuto. Olho na porta. Silêncio nos olhos. Quando perceberam, já era tarde. Ele parou de comer. Parou de olhar. Parou de andar. Simplesmente desligou. E foi aí que os relatórios começaram a mudar. Paciente apresenta quadro de regressão abrupta. Desconexão total com estímulos. Possível agravamento. Mas ninguém ali entendeu por quê. Só Catarina. Lá no subsolo. Sozinha. E sentindo que tinha deixado um pedaço do próprio coração lá em cima, naquele corredor frio, Daniel parou até de brincar com os fios da blusa. Aquele pequeno hábito, que parecia aleatório, mas era sua forma de autorregular a ansiedade, simplesmente sumiu. A equipe notou. Chamaram especialistas, aumentaram as sessões, mudaram o tipo de abordagem, testaram novos estímulos visuais. Nada. O menino já não reagia nem ao som do próprio nome. Enquanto isso, lá no subsolo, Catarina esfregava o chão com mais força do que o necessário. Não porque estava sujo, mas porque o peito doía. Toda vez que lembrava do olhar de Daniel, solto no vazio como se tivesse sido empurrado de volta para dentro de si mesmo, uma culpa silenciosa se instalava. Ela não tinha diploma. Não sabia as palavras certas, mas conhecia aquele olhar. Porque um dia, ela também parou de esperar que alguém a enxergasse. Na infância, Catarina era a menina que falava sozinha no quintal, inventava histórias com folhas secas e chorava escondido quando o pai gritava com a mãe. Era aquela que sumia da sala de aula, mesmo estando presente. Até que um dia, a professora nova colocou uma folha em branco na sua frente e disse: "Desenha o que você sente, sem pressa." Foi o primeiro sem pressa que ela ouviu na vida. E foi aí que entendeu. Às vezes a gente só precisa de um olhar sem julgamento para ter coragem de existir. Voltar para aquele corredor era proibido. Mas Catarina já tinha feito coisas mais arriscadas na vida por muito menos. Na manhã seguinte, quando terminou o turno no subsolo, ela subiu as escadas com um pano dobrado dentro do bolso. E no silêncio entre uma ronda e outra, caminhou até o corredor infantil. Daniel estava lá, sentado, vazio. Ela parou. Não falou nada. Não chamou. Apenas sentou no chão, ao lado. Demorou. Minutos. Longos. Silenciosos. Mas então, o pequeno se moveu. Primeiro os dedos, depois os olhos. Até que devagar ele tirou o tênis. Com esforço, empurrou o pé descalço sobre o chão liso e fez um risco com o dedão na cerâmica. Um risco. Só um. Mas para quem viveu trancado por dentro, era o equivalente a um grito. E então, do bolso, ela tirou o pano molhado e desenhou outro risco, ao lado do dele. Dessa vez, ele sorriu. Pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. E mesmo com o coração acelerado pelo medo de ser pega, Catarina não saiu dali. Ela sabia. Ele tinha feito sua escolha, não com palavras, mas com a única linguagem que sabia usar. E quando a terapeuta entrou na sala e viu os dois sentados no chão, lado a lado, com marcas de água formando desenhos infantis no piso, ela não entendeu, mas não conseguiu interromper, porque naquele momento, mesmo sem entender, todo mundo ali soube que algo extraordinário estava acontecendo. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Daniel voltou a desenhar no chão. Não todos os dias, nem com a mesma frequência. Mas quando Catarina estava por perto, algo nele acendia. A equipe observava de longe, sem saber o que fazer. Alguns diziam que era coincidência. Outros, que não havia base científica.
Mas havia também quem começasse a se sentir incomodado. Porque a moça da limpeza, sem formação, sem jaleco, sem técnicas modernas, estava fazendo o que nenhum especialista havia conseguido até então. E isso, para alguns egos, era mais doloroso do que a própria condição do menino. A psicóloga-chefe, que coordenava o plano terapêutico, chamou uma reunião às pressas. Disse que a presença de Catarina estava interferindo nos protocolos, que aquela relação não seguia critérios profissionais e que, a partir daquele momento, ela estava formalmente proibida de interagir com os pacientes. A decisão foi tomada sem que Catarina sequer fosse ouvida. No dia seguinte, quando chegou ao hospital, seu crachá já não dava mais acesso ao corredor infantil. Mas eu só... Ordens da direção, senhora Catarina. Por favor, retorne ao seu setor. Ela desceu as escadas com um nó na garganta. Não chorou, mas o peito queimava. Mais uma vez, ser gente demais tinha custado caro. Enquanto isso, Daniel esperava. Minuto após minuto. Olho na porta. Mas ela não veio. No segundo dia, ele recusou a comida. No terceiro, não quis sair da cama. No quarto, arrancou os desenhos que a terapeuta tentou colocar diante dele e os rasgou no meio, com força. A regressão voltou com tudo. Mas agora vinha acompanhada de algo novo. Raiva. Pela primeira vez, Daniel batia portas, empurrava cadeiras, chorava. Ele não sabia nomear o que sentia. Mas sentia. Sentia falta. Sentia abandono. Sentia que tinham arrancado dele algo que nem sabia que podia existir. Conexão. Foi então que, na manhã do quinto dia, a coordenadora entrou na sala de monitoramento e notou uma movimentação incomum na tela da câmera do corredor B. Daniel havia sumido. O hospital inteiro entrou em alerta. Trancaram portas, checaram saídas, vasculharam alas. Foram encontrá-lo minutos depois. Agachado atrás da porta do almoxarifado da limpeza, segurando um pano velho entre as mãos. Era o pano da Catarina, aquele que ela sempre usava no horário da manhã. Ele o havia escondido dias antes, como quem guarda um pedaço de alguém importante. E agora, abraçava aquilo como se fosse a própria Catarina. Não chorava. Não gritava. Só tremia. Num silêncio doído, que dizia mais do que qualquer laudo. Naquela tarde, a diretoria foi obrigada a reavaliar a decisão. Não por empatia, mas por pressão. Porque os próprios funcionários começaram a comentar. O menino só respondia a ela: "Eu vi com meus olhos." Aquilo não era acaso. E quando a mãe do Daniel soube de tudo, foi até o hospital pessoalmente. Pela primeira vez, levantou a voz. "Se vocês não trazem ela de volta, eu tiro meu filho daqui." E aí não houve protocolo que segurasse. Catarina voltou. Não com aplausos, nem com desculpas, mas com um crachá restaurado e uma ordem silenciosa. Faça o que fazia antes, e nada mais. Mas ela não precisava de muito. Bastou colocar os pés no corredor que conhecia tão bem para sentir tudo vir à tona. Os olhos marejados, o coração disparado, e logo à frente aquela cadeirinha azul. Vazia. Daniel ainda não tinha saído do quarto naquele dia. Mas quando ela passou, com o balde nas mãos e passos lentos, ele soube. Levantou devagar, abriu a porta e correu. Pela primeira vez. Correu, sem olhar para ninguém, sem hesitar. E quando a alcançou, não desenhou, não indicou, não fez sinal. Ele encostou a testa na perna dela e ficou ali, em silêncio, abraçando com a testa. Catarina se abaixou, segurou o rostinho dele com as duas mãos e apenas sussurrou: "Eu tô aqui, tá? Eu voltei." Daquele dia em diante, algo começou a mudar. Pouco a pouco, Daniel passou a olhar nos olhos, a explorar os corredores, a se interessar por desenhos, sons e gestos que antes ignorava. Não falava, mas se fazia entender. Quando a equipe tentava repetir os métodos de Catarina, não funcionava. Mas quando a deixavam à vontade,
respeitando o jeito simples e espontâneo com que ela se aproximava. O menino florescia. Ele ria. Sim, ria. Um som que ninguém ali tinha escutado antes. E aquela risada ecoou mais alto do que qualquer relatório. Aos poucos, outros profissionais passaram a se aproximar de Catarina. Não para ensiná-la, mas para aprender. O que você fez com ele? Eu só fiquei do lado. Mas como você sabia o que ele precisava? Eu não sabia. Eu só prestei atenção. Foi aí que caiu uma ficha. Nem sempre é preciso saber tudo. Às vezes, é preciso sentir junto. Não demorou para que surgisse a sugestão: incluir Catarina como parte da equipe de apoio emocional, sem mudar sua função, mas reconhecendo seu papel. A primeira vez que ela participou de uma roda de conversa com os terapeutas, se sentou tímida, olhando para os próprios pés. Mas Daniel foi até ela, se sentou no chão, encostado na perna dela, e ficou em silêncio. Era a linguagem deles. E naquele momento, todo mundo entendeu. Existem laços que não cabem em currículo. E curas que só o afeto pode alcançar. Na manhã do último dia de Catarina no hospital, porque o contrato temporário estava chegando ao fim e não havia promessa de renovação, ela chegou mais cedo que o habitual. Queria limpar aquele corredor devagar, como quem se despede de um lugar onde deixou parte de si. Levava consigo um paninho novo, costurado à mão, com pequenas nuvens bordadas no canto. Fez aquilo com os retalhos que sobraram do uniforme do filho mais velho, quando ele cresceu demais para usar. Queria deixar esse mimo para Daniel, como lembrança, como abraço. Mas, ao entrar na sala, encontrou sobre a cadeirinha azul um envelope, sem remetente, com seu nome escrito em letras miúdas, tortas, mas legíveis. Abriu com cuidado, sem entender, e dentro havia uma folha de papel dobrada 4 vezes, com um desenho. 2 riscos no chão, 2 pezinhos, e, entre eles, um sol. Era a primeira vez que Daniel desenhava algo que se podia reconhecer. Mas tinha mais. Na parte de trás do papel, em letras maiores, provavelmente copiadas com ajuda, estava escrito: "Não vai embora." Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro. Mas não conseguiu. Aquele menino que não dizia uma palavra, que até semanas atrás mal levantava os olhos, estava pedindo do jeito dele que ela ficasse. Naquele mesmo dia, a carta chegou à direção do hospital. Não a que Daniel escreveu, mas outra, assinada por 23 funcionários, médicos, terapeutas, mães, recepcionistas, auxiliares, todos unindo suas vozes para dizer que o hospital precisava de Catarina. Não apenas como funcionária, mas como alguém que mudou o que parecia imutável. 2 semanas depois, ela foi chamada para uma nova função: assistente de acompanhamento emocional, cargo criado especialmente para ela. Sem jaleco, sem diploma, mas com algo que nenhum currículo substitui: capacidade de ouvir o que não é dito. E Daniel? Bom, ele ainda não fala, mas canta baixinho às vezes quando está sozinho. E um dia, apontou para uma foto na parede. A primeira imagem da nova ala infantil recém-reformada. Na foto, ele e Catarina sentados no chão, ambos sorrindo, e com os dedos desenhando círculos sobre o piso. "Isso aqui é casa", ele sussurrou. Foi a primeira frase que disseram ter escutado dele. Não está registrada oficialmente. Mas para Catarina, não precisava estar, porque ela ouviu. Mesmo que ninguém mais tenha escutado. E naquele instante, entendeu que no mundo inteiro, nada era mais precioso do que ser o silêncio que alguém precisava para começar a falar.